Nesse vídeo nós vamos mostrar todas as configurações que são possíveis de fazer nas bombas da linha Cronos, que são as bombas peristálticas. Então, para entrar na programação, nós temos que ligar a bomba, ela tem que estar em funcionamento, e aí sim a gente aperta o prog. Então a primeira configuração que aparece é a linguagem. Para alterar, aperta o Enter, com a setinha de mais e menos a gente consegue alterar, e o Enter de novo para selecionar. Com a setinha para a direita a gente vai para a estatística, então aqui ele vai salvar o tempo que ela já ficou funcionando e os litros que ela dosou. Aqui, se quiser configurar uma senha, a função de calibração da bomba, que a gente vai fazer no final do vídeo. Aqui é se você quiser usar ela com temporizador. Então esse delay você define um tempo, só vai funcionar depois do tempo configurado. Então, por exemplo, deu o start, configurou o delay em 10 segundos, ela só vai ligar depois de 10 segundos. Aqui já é a parte do temporizador, então o tempo que você quer que ela fique desligada, e depois aqui você configura o tempo que você quer que ela fique ligada. Então, por exemplo, se definir off 10 e on 10, ela vai ficar 10 segundos ligada, 10 segundos desligada, e vai ficar nesse ciclo. E aqui a gente entra na configuração para conseguir alterar os modos. Então aperto o Enter. Então ela tem opção manual, que é, voltando aqui no ESC, é a configuração que a gente já fez. Se mudar ela para miliampere, lembrando que para mudar você aperta o Enter e a setinha de mais e menos a gente percorre todas as funções. Então colocando ela em miliampere agora, então você aperta o Enter e aperta o ESC. Com a setinha para a direita, a gente vai começar a ver as configurações do miliampere. Então aqui a gente define a máxima dosagem dela. Então, por exemplo, quando receber o sinal de 20 miliampere, ou aqui a gente consegue diminuindo, ela vai configurar, ela vai ligar na máxima dosagem. E com a setinha, aqui a gente define o 0%. Então, mesmo modo, a gente consegue alterar esse valor. Então, nessa configuração que a gente fez, 4 mA é 0% da bomba, e os 20 mA é o máximo da bomba. Então, voltando aqui para a configuração. Então, ppm. Apertando o ESC, a gente volta para a configuração. Então a gente define um valor de ppm que a gente quer. Então, por exemplo, 100 ppm. Aqui é a configuração do hidrômetro. Então a gente quer, o nosso hidrômetro, por exemplo, é 4 pulsos para cada 1 litro. Mas isso é configurável. Então, se você tem um hidrômetro que tem outra configuração, é só alterar aqui. Então eu vou deixar ele no nosso padrão, que é 1 para 1. Apertando a setinha memória. O que acontece? Se a bomba estiver em funcionamento e ela tiver uma necessidade maior do que a vazão máxima dela, do que ela consegue dosar, ela vai salvando na memória essa quantidade, esse volume que ela tem que dosar depois. Geralmente isso ocorre se a bomba estiver subdimensionada. Se ela estiver correta para aquela aplicação, não vai precisar ativar a memória. Tanto que geralmente o padrão é off. Porém, dependendo de cada aplicação, você precisa ativar a memória. Aqui um segundo ponto muito importante para o ppm. Aqui é a concentração do seu produto. Então, por exemplo, hipoclorito a 12%, você tem que definir aqui 12%, que é o que eu vou colocar como padrão nosso.
E aqui a gente retorna para as configurações iniciais da bomba. Então a gente vai entrar em configuração e a gente vai mostrar mais um modo de funcionamento. Agora o 1 para N. Então configura, aperta o ESC, setinha para a esquerda. Então configuração de 1 para N. Como é que ela funciona? Aqui a gente define a porcentagem da velocidade que a gente quer que ela funcione durante 1 segundo. Vou exemplificar. A cada um pulso que ela receber na entrada, a bomba vai dosar durante 1 segundo na porcentagem que a gente vai definir aqui. Então, por exemplo, eu vou deixar ela em 80%. Então a bomba vai ficar em 80% durante 1 segundo. E essa é a configuração do 1 para N, é bem básica. Aí vamos entrar na configuração de novo, alterar de 1 para N para 1, que é praticamente a mesma coisa. Então o que vai acontecer? Agora a gente vai definir quantos pulsos ela vai receber. Então estava 80, a gente vai diminuir para 50. Então o que acontece? A cada 50 pulsos na entrada, a bomba vai funcionar durante 1 segundo na velocidade de 1%. Esse é o modo N para 1. Então a gente entra na configuração de novo para mostrar agora o último modo de funcionamento, que é o batelada. Então aperto o Enter, aperto o ESC, esquerda, batelada. A cada pulso que você ligar a bomba, você vai definir aqui o volume que você quer que ela dose. Então, por exemplo, eu vou definir 1 litro. Então, vou colocar 1.0. Então, aqui, toda vez que eu ativar ela, ela vai dosar 1 litro. E aqui a gente define o tempo que é para ela dosar esse 1 litro. Então, 100 segundos, 50 segundos, 70 segundos, aí ela vai espaçar aquele volume por esse tempo. E a mesma funçãozinha da memória. Então voltando aqui para a configuração. Aqui são algumas segundas configurações que a gente consegue fazer. É colocar a densidade para a bomba. Os triggers são acionamentos remotos, se você quer usar uma pausa remota ou não. A unidade de exibição no display. Um alarme, então quando ela entrar em alarme, se ela vai fazer o barulhinho, um buzzer ou não. Configuração da sonda de nível, se ela vai parar a bomba ou se a bomba continua funcionando, porém em alarme. O relé de alarme normalmente aberto ou normalmente fechado. Aqui a gente define a máxima vazão da bomba. Então, no caso de 4 a 20, 1 para N, ppm, todas as configurações são limitadas a essa vazão máxima da bomba. E a gente retorna para a configuração. Então a gente já percorreu todos os modos de funcionamento. Vou deixar ela em ppm e mostrar como é que faz a calibração. Então aperto o ESC e vem até aqui Pump Calibration. Então, com a bomba já instalada, com a mangueira de sucção correta já no produto, mangueira de injeção já no ponto de aplicação, com bomba de recirculação ligada, todo o sistema ligado, operando corretamente, a gente entra aqui na calibração. Então o que a gente vai fazer? Na parte da sucção, a gente vai pôr uma proveta para a gente medir o volume de líquido que ela vai dosar. E a gente vai entrar aqui e apertar o Enter. Apertou o Enter, ela vai começar a puxar o produto da proveta. Depois desse tempo, a gente vai pegar e informar para ela o volume que ela dosou. Então, por exemplo, se ela dosou 100 ml, se ela dosou 150 ml, 200 ml, esse volume é o que a gente vai informar para ela.
Agora que a bomba parou, a gente vai informar aqui para ela o volume que ela dosou. Então, por exemplo, 98 ml. Aperto o Enter, a bomba foi calibrada. Para sair, sempre apertar o ESC até aparecer essa tela aqui. E aí, a cada modificação que você fizer da programação, calibração, qualquer configuração, no final vai aparecer o Yes, você aperta o Enter para salvar aquela configuração.